Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos, meus irmãos, para que a gente possa então mergulhar na palavra de Deus, Apocalipse, capítulos 9 e 10. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E o capítulo 9 vai dizer assim: O quinto anjo tocou a trombeta. Vi então uma estrela cair do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela o abriu e saiu do poço uma fumaça, como a de uma fornalha, de uma grande fornalha. O sol e o ar obscureceram-se com a fumaça do poço. Da fumaça saíram gafanhotos pela terra, e foi-lhes dado poder semelhante ao dos escorpiões da terra. Misericórdia, né? Gafanhoto com poder de escorpião. Mas foi-lhes dito que não causassem dano à erva, verdura ou árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Lembra dos 144.000 do último vídeo? Então, nós vimos lá aqueles que foram selados, né? Os escolhidos, aqueles que estavam de vestes brancas, de palmas nas mãos, os 144.000. Agora vai dizer daqueles que não foram marcados, né? Então vai dizer, somente aos homens que não têm o selo de Deus na fronte. Foi-lhes ordenado que não os matassem, mas os afligissem por 5 meses. Seu tormento era como o da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a conseguirão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. Vamos lá no versículo 13. O sexto anjo tocou a trombeta. Ouvi então uma voz que vinha dos 4 cantos do altar de ouro, que está diante de Deus, e que dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: Solta os 4 animais que estão acorrentados à beira do grande rio Eufrates. Então foram soltos os quatro anjos que se conservavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano da matança, da terça parte dos homens. O número de soldados dessa cavalaria era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. E foi assim que eu vi os cavalos e os que os montavam. Estes últimos eram couraçados de uma chama sulfurosa azul. Os cavalos tinham crina como juba de leão, suas narinas saíam fogo, fumaça e enxofre. E uma terça parte dos homens foi morta por esses 3 flagelos: fogo, fumaça e enxofre, que lhes saíram das narinas, porque o poder nocivo dos cavalos estava também nas caudas. Tinham cabeças como de serpentes e causavam dano como elas. Mas o restante dos homens, que não foram mortos por esses 3 flagelos, não se arrependeu das obras de suas mãos. Vamos dar uma paradinha aqui, né? Então, o capítulo 9 começa falando assim de um grande tormento, né? De um grande tormento, um tormento de 5 meses, mas um tormento muito grande, né? Nós que estamos aí há mais de um ano, né, da pandemia do coronavírus, nós pensamos assim, nossa, o Apocalipse está falando de um tormento de 5 meses, né? Nós estamos num tormento aí de mais de um ano, né? E que não tem previsão de logo acabar, né? A gente espera que diminuam logo os números, né? Estão chegando aí vacinas, etc, né? Até o final do ano vão estar sendo distribuídas vacinas ainda, então é algo que não vai durar menos do que 2 anos e depois ainda vão continuar com as vacinações, conforme o que tem se dito por aí. Mas, para dizer que um flagelo, né? Mas é interessante que ali no versículo
no início do capítulo 9, diz que era um grande flagelo, mas que não era morte, né? Era um grande sofrimento. E aí a gente traz para nós, para os nossos sofrimentos da vida presente, porque eu não sei você, mas eu tenho outros sofrimentos e outras tribulações e outros flagelos que não são, por exemplo, da Covid-19, né? Eu tenho os meus sofrimentos, né? E você deve ter os seus. Eu tenho problemas pessoais. E não são poucos. E você deve ter os seus. Que talvez não sejam poucos também. Talvez você tenha grandes problemas, né? É interessante que as pessoas olham para a vida da gente, né? E as pessoas criam na cabeça dela, assim, uma coisa diferente do que é, né? Às vezes as pessoas olham pra gente e pensam assim, nossa, né? Tem a vida boa demais, muito legal, olha lá essa situação, essa. Nem tudo, gente, é do jeito que parece, né? Todos nós temos dores, lutas, lágrimas e sofrimentos. E às vezes os sofrimentos são tão pesados que a gente acha que não vai aguentar. É disso que está falando aqui lá no início do capítulo 9, né? Dizendo assim que desses sofrimentos que às vezes parece que a gente não vai aguentar, né? Aqui foi comparado à picada de escorpião. Eu nunca fui picada por escorpião, aleluia, graças a Deus, não vou falar aleluia, gente, já sabe. Graças a Deus, eu não fui picada de escorpião, mas já ouvi pessoas que foram picadas que diz que dói, e que dói muito, diz que é um terror a picada do escorpião, né? Ou seja, aquela dor que dói, né? Tá falando aqui daquela dor que dói muito. Que passa, e aí depois vem aqui no final, né, a partir do versículo 13 que a gente leu, vem falar aqui do fogo, fumaça e enxofre, né, que essas criaturas aqui soltavam já num segundo momento aqui, e que causavam a morte ali, daqueles que não foram marcados como nós vimos, né, dos 144 mil. Então, independente de qualquer coisa, todos nós que estamos aqui nesse mundo, nessa terra, nós passamos por sofrimentos, né? Todos nós. Bons e maus, justos e injustos, cristãos ou não cristãos, né? Aqueles que creem ou que não creem em Deus, passam por tormentos. A diferença é como é que nós passamos por esses tormentos, né? Porque se eu passo por um tormento e eu tenho fé, a fé me ajuda a superar, né? Me ajuda a esperar, a ter paciência às vezes, a respirar fundo, a buscar meu refúgio em Deus, né? E é claro que quem não tem fé, quem muitas vezes está afastado de Deus, está com a vida toda errada, essa pessoa, ela tende a sofrer mais, né? Ela tende a sofrer mais. Não é aqui um julgamento, é algo real, né? Até estudos comprovam essas coisas, né? Por exemplo, estudos que vão ali estudar os países, né? Como que os países lidam com o luto. São coisas que a gente encontra, né? E países ali que não têm fé, né? Que as pessoas, a grande maioria das pessoas ali, ou uma boa parte das pessoas não acreditam em Deus, não tem uma religião, né? Ou que uma parte das pessoas ali não tem a nossa fé, falando agora da nossa realidade, a fé cristã, né? Que acredita na vida eterna. Essas pessoas têm muito mais dificuldade de viver o luto, né? Um país como o Brasil, por exemplo, que é um país que acredita na vida eterna, né, em sua grande maioria, ele lida com o luto de uma forma melhor. Isso os estudos comprovam, né? Então, também os sofrimentos, e muitos dos sofrimentos, às vezes nós conseguimos passar melhor quando nós acreditamos que existe algo para além do sofrimento, né? Então, nós devemos trazer para a nossa vida e pedir ao Senhor nesse momento, Senhor, aumenta a nossa fé. E continua dizendo, mas aí no versículo 20 diz uma coisa triste, né? Diz assim, mas o restante dos homens que não foram mortos por esses 3 flagelos não se arrependeu das obras de suas mãos. Vou falar com vocês aqui uma realidade que eu vivi. No início da pandemia, gente, quando começou aquele negócio todo mundo com medo e morte, aquela coisa toda, eu pensei assim, agora a humanidade se converte, né? Eu pensei isso mesmo, pensei. E rezei, falei, Senhor, que a humanidade se converta. Tô rezando ainda, né? Tô rezando ainda. Mas a gente vê que não é tão simples assim, né? A gente tá com medo, às vezes, na hora ali, às vezes o povo dá até uma melhoradinha de vida, mas na hora que a coisa volta ali, na hora que passou a primeira onda, que o negócio começou a dar
uma leve estabilizada, e a gente viu que o negócio não estava bom, né? E a gente vê que muitas vezes parece tão difícil, né? A conversão, porque às vezes a gente vê que o mundo não quer saber de Deus e no meio de uma dificuldade feia, às vezes não quer saber ainda. Não estou com um olhar desanimado, ainda tenho esperança. Ainda tenho esperança, mas também não tenho um olhar infantil em relação a isso, né? Tenho esperança, mas sei que não é tão simples, né? Não é tão simples. Muitas vezes o sofrimento, a dificuldade ajuda a gente a se converter e nós pedimos ao Senhor que isso sacuda a terra para que a humanidade se converta mesmo. Mas nós sabemos que muitas vezes, assim, a pessoa apanha da vida, apanha da vida. Parece que não adianta, né? Então nós precisamos rezar mesmo pela conversão da humanidade, né? E continua dizendo assim: não cessaram de adorar ao demônio e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Não se arrependeram de seus homicídios, seus malefícios, suas imundícies e os furtos. E nós rezamos nesse dia, nós estamos no Sábado Santo, gente. Sábado Santo do ano de 2021, estamos aí no nosso Tríduo Pascal, esperando para hoje à noite entrar na grande vigília pascal. E nós devemos pedir nesse Tríduo Pascal a conversão da humanidade. Primeiro, a nossa conversão, a minha conversão, Senhor, eu peço. Precisamos pedir a nossa conversão, pedimos a conversão dos nossos, a conversão da nossa família, pedimos a conversão da humanidade, né? Nós precisamos orar. Entramos então no capítulo 10, que vai dizer assim: vi então outro anjo vigoroso descer do céu, revestido de uma nuvem e com arco-íris em torno da cabeça. Seu rosto era como o sol, suas pernas como colunas de fogo, segurava na mão um pequeno livro. Pôs o pé direito no mar e o esquerdo sobre a terra e começou a clamar em alta voz como um leão que ruge. Quando clamou, os 7 trovões ressoaram. Quando cessaram de falar, dispunha-me a escrever, mas ouvi a voz do céu que dizia, uma voz do céu que dizia: sela o que falaram os 7 trovões, e não o escrevas. Então o anjo que eu vira de pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita para o céu, jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, que criou o céu e tudo que há nele, a terra e tudo que ela contém, o mar e tudo que encerra, que não haveria mais tempo, mas nos dias em que soasse a trombeta do 7º anjo, se cumpriria o mistério de Deus. Meu Deus, o que esse anjo falou, hein? Que não haveria mais tempo. Você já pensou nisso? Na hora que você vê que não vai ter mais tempo. Sabe quando você está fazendo uma prova? Está fazendo uma prova muito importante ali, deu branco, você está com a cabeça cheia. E aí o professor fala assim, gente, 3 minutos para acabar. Bate um desespero. Já passou por isso? Bate um desespero, fala, nossa, peraí, professor. A gente ri, né? Mas vai ser tão interessante, tão engraçado assim, quando for o final de todas as coisas, né? Pensa, tá na sua hora de partir. E aí, ó, Charlene, na minha hora, não vou nem colocar você não, tá na minha hora. E aí, ó, Charlene, 3 minutos, benção e tchau. Ou então fala assim, ó, Charlene, foi, acabou o tempo. Né? Ai, Senhor, peraí que eu tenho ainda que me reconciliar com fulano de tal. Ai, Senhor, peraí que eu tenho que rezar. Ah, Senhor, peraí que eu tenho que ir ali confessar. Ah, Senhor, peraí. Né? Acabou. Pensa, Jesus voltando, né? Ó, vai dar nem tempo. Olhou para as nuvens do céu e falou, não. Peraí, né? Gente, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados. Nós precisamos viver o hoje da nossa vida como se fosse o último. Precisamos. Entende? Não dá para ficar brincando. É isso que o anjo está falando aqui, né? Misericórdia. Lá no versículo final do versículo 6, que não haveria mais tempo,
Mas nos dias em que soasse a trombeta do sétimo anjo, se cumpriria o mistério de Deus de acordo com a boa nova que confiou a seus servos os profetas. Olha, se cumpriria o mistério de Deus. Mas para quem tem fé, escutar isso aqui também é uma glória, gente. Você está vivendo bem, você está correndo atrás, você está com a confissão em dia, você está com os sacramentos em dia, você está lutando, você está rezando o texto, você está se reconciliando, você está fazendo um exame de consciência todo dia, está lutando contra o pecado, está vencendo em Deus. Aí você escuta que está chegando o dia em que se cumprirá o mistério de Deus, de acordo com a boa nova que ele confiou aos seus servos, os profetas. Então, para esses que estão vivendo em santidade, como é que eles vão dizer? Eles vão dizer, bendito seja Deus, Senhor, não estou aguentando mais, Senhor, estava difícil, que bom, né? Que a boa nova está se cumprindo, não é verdade? Então, continua aqui, ó, versículo 8. Então, a voz que ouvi do céu falou-me de novo e disse, vai e toma um pequeno livro aberto na mão do anjo que está de pé sobre o mar e a terra. Fui eu, pois, ter com o anjo, dizendo-lhe que me desse o pequeno livro. E ele me disse, toma e devora-o. Ele te será amargo nas entranhas, mas na boca doce como o mel. É interessante, isso aí nos remete lá ao profeta Jeremias, né? Olha só. Tomei então o pequeno livro da mão do anjo e comi. Não, profeta Ezequiel. De fato, minha boca tinha a doçura do mel, mas depois de o ter comido, amargou-se nas entranhas. É uma profecia do profeta Ezequiel, não é Jeremias, não. Embora Jeremias tenha vivido isso de uma forma intensa. Nós vamos entender por quê. Então, foi-me explicado, urge que ainda profetizes de novo em numerosas nações, povos, línguas, há numerosas nações, povos, línguas e reis. Então, São João vai pegar aqui esse livro da mão do anjo e vai ser dito a ele que urge ainda que ele profetize aos povos, nações, etc. Então, esse livro é a palavra de Deus, né, gente? Esse livro é o evangelho que precisa ser pregado. Charlene, por que a palavra de Deus é doce na boca e amarga nas entranhas, como no profeta Ezequiel, e o livro de do Apocalipse agora vai retomar isso? Ah, gente. Por quê? Porque a palavra de Deus é doce, não é? A palavra de Deus é maravilhosa, a gente se deleita na palavra de Deus. A palavra de Deus ela é maravilhosa, ela preenche o nosso coração. Mas quando a palavra de Deus impulsiona o profeta a pregar aos outros, que é quando a palavra de Deus, então, ela deixou de estar só aqui, ó, sendo saboreada e ela foi se tornando entranhada em nós, ela começa a nos inquietar. E essa palavra que começa a nos inquietar, ela começa a nos impelir aos outros. Nós começamos a ser incomodados por esta palavra para que essa palavra chegue aos outros. Só que quando nós vamos pregar aos outros, nem sempre e na grande maioria das vezes não é fácil. Porque nós vamos então pregar e muitos não querem receber essa palavra. E muitos vão fazer chacota dessa palavra. E muitos vão desprezar a palavra e o profeta, né? Eu e você, né? Nós gostaríamos de pregar e de converter a humanidade inteira numa pregação, não é verdade? Mas não é isso que acontece, né? Nós gostaríamos de falar da palavra de Deus com os nossos familiares e eles se converterem de cara, não é verdade? Mas não é assim que acontece. E aí essa palavra, esse é o amargor, né? Da palavra no estômago, né? Quando essa palavra é entranhada, ela encontra percalços, encontra desafios, né? E aí é a luta do profeta. E aí são as lágrimas do profeta. E aí é muitas vezes o profeta que chega diante do Senhor e diz, Senhor, não está adiantando nada, Senhor. Eu estou falando para o vento, Senhor. Não adianta nada, Senhor, ficar pregando. Ah, Senhor, não está adiantando de nada a minha missão, não está adiantando de nada o meu ministério. Não é? É o amargor de que fala aqui, né? Que a missão não é fácil, gente. A missão é árdua.
E muitas vezes a gente vai colher os frutos só lá na eternidade, né? Nós gostaríamos de colher os frutos aqui, mas nem sempre é possível, né? Mas nós não podemos desanimar. Nós não devemos desanimar. A gente vai ver aqui no capítulo 11, né? Nós não vamos ver agora, mas nós vamos ver o triunfo das testemunhas de Cristo. Existe um triunfo reservado para as testemunhas de Cristo. Existe uma vitória reservada para aqueles que permanecem firmes. Existe uma coroa da glória reservada, gente. Então, não vamos desanimar. Não vamos desanimar. Né? Aquela música lá do Peter de Laura da Canção Nova, né? Nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. É isso, gente. É ficar diante do Senhor falando nada, nada vai me fará voltar atrás, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. E a situação aperta e fica difícil caminhar. E vem a dor, e vem a luta, e vem as lágrimas. E a gente diz, nada me fará voltar atrás. Né? Sou de Deus e já não me pertenço mais. A morte de Cristo não foi em vão, não pode ter sido em vão para mim e para você. Esse sábado santo, onde nós meditamos no nosso Senhor, né? O Rei que dorme, uma linguagem figurada para dizer desse tempo, né? Antes da ressurreição, o Rei está dormindo, que faça-se silêncio na terra, não é? Sou de Deus e já não me pertenço mais. Deus morreu por mim. O Filho de Deus se entregou por mim. Não é? Nós estamos no mistério do silêncio do sábado santo. Né? Aquela linguagem bonita, né, de Jesus que desce à mansão dos mortos, vai se encontrar com Adão, o primeiro homem. Né? Vai se encontrar com aqueles que foram fiéis em todo o Antigo Testamento. Né? E Deus que vem, o Senhor que vem encontrar comigo e com você nesse sábado santo, para que nós possamos então sair da situação de morte que nós vivemos e possamos então viver numa vida nova, ressuscitados com Cristo, né? Se portanto ressuscitastes com Cristo, nós precisamos ressuscitar com Ele e com Ele viver uma vida nova, né? Uma vida nova. Ele tem uma vida nova para mim. Ele tem uma vida nova para você. Ele tem o melhor para nós, né? E que o Senhor nos coloque de pé diante dessa palavra. Que nós não desistamos, né? E que nós recebamos o livro na mão. E nós não tenhamos vergonha, não tenhamos medo de anunciar a palavra de Deus, oportuna e inoportunamente. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.